Agora também para o Campeonato Alagoano, a gente fala agora, Alan Jones já traz também os detalhes do Clube de Regatas Brasil, que já enfrenta a equipe do Penedense, já na abertura, né, do Campeonato Alagoano. A abertura do Campeonato Alagoano já é no sábado, lá no Alfredo Lee, campeão da segunda divisão contra o campeão do Campeonato Alagoano do ano passado. É isso, Alan Jones, a equipe do Galo? Tony, mas primeiro a gente precisa falar da boa campanha que o CRB tem feito na Copa São Paulo, né? E na classificação heróica ontem sobre o Fortaleza, o Galo venceu por 1-0, gol espetacular do Eric, lado esquerdo, e o que vem chamando a atenção, inclusive o Eric, teve repercussão nacional o gol dele, esteve ali em alguns momentos do dia de hoje, entre os trend topics do Twitter, viu? Chamou a atenção muito o Eric. E aí, o CRB já mostra pelo menos 5 a 6 jogadores que vão chegar forte no elenco profissional. E o que chama a atenção, Tony, dos times classificados para as oitavas de final, o CRB é o que tem a menor média de idade. A boa parte desses jogadores são da categoria sub-17, eles nem são ainda sub-20. Então, é uma safra de jogadores que o CRB já começa a mostrar que vai realmente, tende a ser muito boa tecnicamente. O CRB já pode vislumbrar um ganho técnico e, além disso, um ganho financeiro com alguns jogadores. Precisa ter tempo, calma, e o maior entrave agora, nesse período, vai ser justamente na transição entre a base e o profissional. Mas o CRB tem um time forte, inclusive, para a disputa da Copa Alagoas, viu? Porque boa parte desses meninos aí vão estar integrando o time da Copa Alagoas, já que o time profissional do CRB vai disputar o Alagoano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Mas esses meninos aí na Copa Alagoas vai dar calor, viu? Vai dar muito calor nos times aí. E o CRB tem uma safra muito interessante. E aí a gente vê o gol do Eric, né? Golaço. Passa aí por 3 marcadores. Ele dribla todo mundo com a perna esquerda. Achei que ele é lateral esquerdo, ó. Ele vai driblando com a perna esquerda e finaliza com a direita. Golaço, golaço. E assim, eliminou o Fortaleza, cara. Ele tinha despachado o Internacional no mata-mata anterior com requintes de crueldade. E amanhã o CRB entra em campo para enfrentar a equipe do Corinthians. É nada mais, nada menos que o maior campeão das categorias de base do futebol brasileiro, aliás, da Copa São Paulo. O CRB que joga amanhã contra o Corinthians. O jogo começa às 6h30 da noite, lá na cidade de Marília. E no time profissional, o CRB que entra aí na última semana de pré-temporada, não dá ainda para ter o time do técnico Daniel Paulista. Lá para quinta, sexta-feira, é que a gente vai trazer um CRB com provável escalação. Mas eu creio que boa parte da base do CRB deve ser formada aí, por exemplo, com o Matheus Albino no gol, o Hereda na lateral direita, o Fábio Alemão e o Gustavo Henrique formando uma dupla de zaga, o William Formiga na lateral esquerda. Aí no meio campo ele pode ter com 3 homens, se ele manter a formação que terminou a Série B ano passado, com o Falcão, Rômulo e Jorginho, ou João Pedro no lugar do Rômulo, o GG no lugar do Rômulo. Opção de qualidade não falta, né? E no ataque aí ele pode ter o Léo Pereira, Anselmo Ramon e Mike. Mas tem também aí o Facundo Labandeira. No meio ainda tem o Alejandro Viniegra. O CRB tem uma série de opções, tem praticamente 2 times para começar essa competição e começar com tranquilidade. Agora, esse jogo contra o Penedense, cara, vai ser difícil por conta da alta temperatura que deverá ter a cidade de Penedo no sábado, às 4 da tarde, né? É alta temperatura. E assim, o campo, apesar do que o campo esteja com maior qualidade, mas é um campo que o CRB não está acostumado a jogar. E o Penedense vai estar numa vontade muito grande, porque os caras, de volta à primeira divisão depois de muitos anos,
e vai encarar o grande favorito ao título, que é o CRB. Então o CRB vai ter que ter muito cuidado, porque o Penedense, apesar de ser um time muito inferior tecnicamente, mas assim, na base da vontade, os caras vão comer grama, viu, Tony? É verdade, vai ser jogão importantíssimo. A gente vai discutir também tudo isso muito mais. Passar pro André agora sobre esse grande confronto entre Penedense e CRB, um jogo importantíssimo, ele que abre aí o campeonato alagoano na temporada 2023, não é isso, André? O Alan trouxe o aspecto do Penedense e tem esse ponto do CRB que começou, tem 2 semanas de preparação apenas para um campeonato alagoano, para um jogo oficial, não fez nem amistoso. Aliás, se fez, se eu não me engano, fez um amistoso, né, Alan? Com a base, né? Não, nem isso. Né? Então eu confundi. A base tá na copinha. Eu confundi com o CSA. Então não tem essa preparação como os outros, por exemplo. Então isso vai pesar, obviamente, porque apesar de uma base mantida, tem jogadores que chegaram agora, então a assimilação do trabalho do técnico Daniel Paulista ainda vai demorar com relação aos jogadores, obviamente. E o Penedense, eu falo isso, tem uns 2 anos que eu comento isso. O CRB, ele é favorito e muito. Faz muito tempo que é assim. Por tudo que envolve hoje o CRB, em termos de estrutura, poderio financeiro, o time que é montado não só para o Campeonato Alagoano, mas para uma temporada toda. Então o nível do CRB individual é lá em cima, se comparando com os outros times, principalmente os times do interior. Então, o time do interior que pega o CRB no início do campeonato é favorável, porque tem esse ponto da pré-temporada que não é feita da forma correta, com um período maior. E esse jogo lá no Alfredo Lee. E aí vem esse ponto. O trunfo do Penedense, e não é só nessa temporada, para quem acompanha o futebol alagoano há mais tempo, com o Penedense, especialmente jogando na primeira divisão, o Alfredo Lee, ele se torna um alçapão. É um estádio logicamente mais acanhado, mas ele se torna um trunfo para a equipe do Penedense. O Penedense já deu trabalho ao Asa, já deu trabalho ao CRB, já deu trabalho ao CSA em outros tempos, jogando no Alfredo Lee, mesmo com times inferiores no aspecto técnico. Então, é um ponto que eu sempre falo pelo favoritismo e muito favoritismo que o CRB tem. Para mim, o CRB ele tem a obrigação de chegar à final, ele tem a obrigação de ganhar o título de novo, e foi o que eu falei agora anteriormente. Qualquer time que enfrentar o CRB no início do campeonato é favorável, porque tem tudo o que envolve de pré-temporada que o CRB não fez de uma forma correta por conta do período ser mais curto. E sobre o Penedense, pode ter certeza. É o que o Zé também falou. O Alfredo Lee é trunfo. Para ganhar do Penedense lá, vai ser complicado e certamente o CRB vai ter muita dificuldade.